Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes entre nós? Irmão, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Levante a sua mão para cá, vamos orar pelos dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor, meu Pai, por cada dízimo e oferta que for alçada na tua casa. Que o Senhor possa cada dia mais abençoar o celeiro dessa família. Que não haja, Senhor, falta na casa dos teus servos. Que as necessidades possam ser supridas no Senhor. Pois nós confiamos que o Senhor é o Deus que abre a porta e fecha a porta. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Pai, aqueles que, meu Pai, com seu coração disposto, Senhor, e que ofertou na tua casa, dizimou, que o Senhor possa também, Senhor, fazer coisas grandes e extraordinárias na vida dos teus servos. Também há aqueles, Senhor, que não tiveram, mas que no seu coração há um desejo. Pai, eu te peço da mesma maneira, abençoa a casa dos teus filhos, abençoa os celeiros, Senhor, meu Pai, dos teus servos, e que a providência do Senhor seja real na vida de cada um dos teus filhos, pois 2026 a porta vai se abrir, a providência vai chegar, o socorro do céu vai chegar, a empresa vai prosperar, o negócio vai fluir e o teu nome será glorificado. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos, e a sua bondade está conosco. Abra sua Bíblia, Salmo de número 42. Salmos de número 42. Vamos fazer uma breve reflexão acerca desse salmo. Glória a Deus, Senhor Deus. Salmo de número 42. Observe, irmão, se tem alguém ao seu lado que está sem a Bíblia, você pode dar uma carona aí para o seu irmão. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Quantos acharam? Digo amém. Amém, irmãos. Salmo de número 142, que diz assim. Não, irmão, 42. Salmo de número 42. Já pensou falar Salmo 151? As irmãs falaram, tem na Bíblia 151, irmão? 42, diz assim. Como o servo brama pelas correntes das águas. Tem algumas traduções que dizem assim, como a corça brama pelas correntes das águas. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me presentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Eu quero repetir só o primeiro estrofe desse salmo que diz assim. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Amém? Feche a sua Bíblia, levante uma das suas mãos para cá e coloque a outra no seu coração. Você tem a oportunidade de pedir a Deus e dizer, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz, Senhor. Eu preciso ser norteado pela tua palavra. Que não seja, Senhor, meu Deus, as minhas palavras, Senhor, mas que seja a tua voz aqui nessa noite, Senhor. Os teus filhos vieram ouvir a tua palavra, e nós temos a certeza que o Senhor faz como o Senhor quer. E aqui nesse lugar, Senhor, meu Pai, nós já temos a plena certeza que o Senhor está entre nós. Nós não estamos sozinhos aqui nesse ambiente. Nós estamos aqui porque decidimos no nosso coração adorar ao teu nome, Senhor. E nós te adoramos e nesse momento queremos ouvir a tua palavra. Eu tenho uma plena certeza, Senhor,
que o Senhor é o Deus que está aqui e também está na casa dos teus servos. Nós temos a certeza que o Senhor é o mesmo Deus que está aqui e está visitando também aquela situação. Então, no momento que nós, Senhor meu Pai, estivermos aqui ouvindo a Tua palavra, que o Senhor venha, Senhor meu Pai, falar ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra. Senhor, nós conhecemos a Tua voz, nós sabemos, Senhor, que Tu está no controle de todas as coisas. Então, Senhor, ninguém que está aqui vai sair sem ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Repita comigo, irmão: Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, amém. Irmãos, já tem alguns dias que eu venho refletindo sobre um assunto muito sério e que é de suma importância ou de sobrevivência para nós. De fato, irmãos, como tem sido, eu quero abordar algo muito simples, aparentemente, mas de grande valor para a nossa vida. De fato, como é que tem estado a nossa vida, o nosso anseio, a nossa vontade de estarmos diante do nosso Deus? Como está o nosso coração, a nossa vida, diante daquele que nos chamou, daquele que nos resgatou, daquele que nos alcançou com a sua mão forte e nos tirou de uma vida que talvez não era a vida que nós desejaríamos viver, e o Senhor nos resgatou. Eu venho refletindo durante esses dias como é que está a nossa disponibilidade, o nosso desejo em servir a Deus, o nosso coração de se entregar ao Senhor. Olhando para a nossa geração, irmãos, é fato que nós vamos observar que nós estamos vivendo uma das gerações, infelizmente, mais fraca que já pisou aqui nessa terra. É só nós olharmos ao nosso redor, só olharmos aonde nós estamos vivenciando a nossa vida, e nós vamos perceber que são grandes as nossas preocupações com tantas outras coisas, quando as nossas atenções cada dia mais têm estado distantes, e o nosso coração cada dia mais distante daquilo que verdadeiramente devemos dar importância. E o que de fato, irmãos, nós devemos dar importância para os nossos dias? Irmãos, correr atrás de uma vida melhor é muito bom. Colocar os nossos sonhos e as nossas expectativas e desejos em querer ter uma casa melhor, em querer ter uma vida mais confortável na terra, em ter a disponibilidade de ter um bom emprego, passar em um concurso, quem sabe ter uma boa empresa, uma empresa bem conceituada. Não há erro nisso, irmãos. Precisamos sim desejar todas essas coisas, porque elas são importantes também para a nossa vida. Mas de fato, irmãos, quando nós vamos falar do que é muito mais importante do que isso, nós vamos perceber que a nossa geração, como eu disse, é uma das gerações mais fracas que já pisou nessa terra. E eu quero falar a respeito do nosso desejo em estar na presença de Deus. É fato que se eu fosse abrir algum tempo específico que fosse permitir a você fazer uma reflexão da sua vida, ou uma introspecção em olhar para você mesmo e ver como tem sido o seu desejo, o seu anseio, a sua vontade de servir a Deus, nós vamos olhar, e eu não preciso ir muito longe, nós vamos olhar que talvez aqui dentro tem alguém que entra por essas portas, talvez no automático, é por causa de um ambiente, é por causa de uma cadeira confortável, é por causa de um ambiente climatizado, é por causa de ser um ambiente que a gente vem e tenha um momento de comunhão com os nossos irmãos. Mas de fato, o que é que nos trouxe até aqui? O que é que nos faz se mover da nossa casa em direção a um templo? Será que é somente vir ter um momento de comunhão com os nossos irmãos, que é muito bom e agradável? Somente é botar a nossa melhor roupa, olhar no espelho e vir para a casa de Deus? Não é isso o mais importante, irmãos.
E quando eu digo que não é mais importante, é porque existe algo que é fundamental e que nós, como servos do Senhor, precisamos trazer uma reflexão urgentemente. Como de fato está a nossa vida, o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa disponibilidade de estar na presença de Deus. E olha, irmãos, eu não estou falando de servir, ou seja, como nós estamos num ano missionário, é um ano que Deus está levantando a sua igreja, ou está chamando a sua igreja para uma obra a mais. Mas eu não quero pontuar somente a isso, que também é importante. Eu quero pontuar aqui, queridos, que nós precisamos acordar, precisamos tomar um susto, precisamos olhar para dentro de nós e vermos que nós não estamos com esse desejo todo de servir a Deus. Por quê? Porque tudo é mais importante. Tudo na nossa vida colocamos muitas das vezes em primeiro lugar. E quando nós vamos olhar para nós mesmos, estamos percebendo que nós estamos num ambiente maravilhoso como esse. Estamos aqui, muitas das vezes abrimos a nossa boca, adoramos a Deus. E quando nós vamos olhar, irmãos, as coisas têm sido num automático. E Deus nessa noite nos trouxe aqui para dizer, ou para trazer a nossa alerta em dizer, que Ele quer e deseja muito que a sua igreja anseie e deseje, como o salmista do número 42 está relatando aqui. Deixa eu pontuar o que é que está acontecendo com o salmista, para nós entendermos aonde Deus quer nos levar. Irmãos, é do entendimento de alguns, e para esclarecer a alguns que estão aqui, que os salmos, irmãos, são músicas, são cânticos que são entoados diante de Deus, é do homem. Nós vamos ver que o salmo são relatos dos homens que vivenciaram aqueles dias, e não foram em uma época só. Esses salmos foram compostos em várias épocas. Salmos compostos por Davi, Salomão, Asaf e vários outros homens, mas Davi foi o que mais escreveu os salmos. Os salmos, irmãos, é um dos livros mais lidos nos nossos dias. Todo mundo se familiariza por algum tipo de salmo. O Salmo 91, por exemplo, é um dos salmos, ou o salmo mais lido na atualidade. E o salmista aqui, irmãos, está relatando o estado que ele está vivendo diante de Deus. E ele vai dizer: como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O salmista está relatando o seu estado de espírito e físico que ele está vivendo, e dizer que a alma dele anseia como um servo, ou um servo anseia pelas águas. O salmista está dizendo que o desejo que ele tem é de estar vivenciando algo diante de Deus, e que por um momento ele não está vivenciando. Por quê? Porque entre alguns relatos, irmãos, esse salmista que relatou o salmo de número 42, ele está vivendo distante do templo, ele está vivendo distante de um ambiente a qual ele era acostumado a viver servindo a Deus. E agora a sua alma, o seu estado está ansiando e desejando servir, ou estar diante de Deus como outrora ele vivia em algum tempo. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos compreender que a nossa prioridade nesses últimos tempos, ou seja, era para ser sempre a nossa prioridade, é vivenciar aquilo que o salmista está desejando por seu coração. O que, presbítero? Eu desejo ansiosamente viver diante do meu Deus e servir a Ele. Quando eu digo isso, irmãos, nós vamos ver e perceber que esta geração a qual nós estamos vivendo não está ansiando por Deus, não está desejando a Deus, não tem fome de Deus, não tem desejo de servir a Deus. Presbítero, por que o senhor fala isso? O Senhor conhece o meu coração, eu conheço a minha vida, irmãos. Eu não preciso nem conhecer a sua. Eu olho pela minha, porque quem prega aqui, irmãos, é quem também está vivendo essa palavra e que está olhando para mim também, e eu trago uma reflexão para mim mesmo. Irmãos, como de fato está a sua vida diante de Deus?
como de fato você tem desejado ao Senhor, como de fato tem a sua alma um desejo de servir a Deus. E o que nós percebemos, irmãos, é que a falta de Deus não mais nos incomoda. Vou repetir. O perigo é que essa falta de nós desejarmos servir a Deus já não faz mais diferença na nossa vida. Por quê? Porque nós desejamos tudo ao nosso redor, queremos de tudo, menos estar na presença de Deus. E Deus hoje te trouxe nesse lugar para te dizer, queridos, que Ele também deseja que você retorne à sua vida. Há uma necessidade no seu coração, e Deus tem olhado para você e está dizendo para alguém: eu quero você de novo, eu desejo ver você de novo me servindo. Deus está convocando uma igreja para que ela se levante. E primeiramente, irmãos, precisamos desejar a Deus, precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Moabe, como é o relato que nós estamos vivendo, irmãos, aqui está o paradoxo da vida do salmista para os dias atuais. Porque o salmista está angustiado, está vivendo distante, e nós estamos tão perto e não queremos, nós estamos tão próximos e não desejamos a Deus, e temos a oportunidade de estar presente, irmãos. Nós somos privilegiados, queridos. Nós somos privilegiados, nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso a um culto como esse, muito agradável aos nossos olhos e diante de Deus. Nós somos privilegiados porque nosso estado, nosso país, a geografia que nós estamos vivendo nos dá a liberdade de servirmos a Deus, seja lá onde nós estivermos. Mas se nós formos olhar o que se acontece nas regiões mais distantes de nós, que talvez não é a sua realidade, tem irmãos entre nós, irmãos, que deseja ter uma oportunidade de sentar em uma cadeira como essa e não tem. Tem irmãos que talvez está distante fisicamente de você, mas anseia ter uma proximidade diante de Deus através de uma palavra, e não tem acesso a elas. Quem sabe tem acesso a alguns pedaços e versículos. E nós, que temos tudo e não damos a importância verdadeira, que temos todo o acesso possível a servir a Deus, estamos cada dia mais distante. Por quê? Porque nós desejamos as bênçãos de Deus, mas não desejamos o Deus da bênção. A nossa geração anseia, queridos, e vivenciar as coisas boas que Deus pode proporcionar. É por isso, irmãos, infelizmente eu falo isso, é por isso que nós vamos ver uma geração tão fraca. Irmãos, há uma preocupação entre nós. As pessoas estão abrindo mão de Deus por qualquer coisa, queridos. Primeiro apertinho: eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais o Senhor, eu vou abrir mão. Será, irmãos, que verdadeiramente nós estamos amando a esse Deus? Será que você tem amado tanto a Deus, o Deus que te resgatou? Quem era você? Quem era você? Você nem merecia ter chegado até aqui. Você já era para ter morrido há muito tempo, e Deus te resgatou. E hoje, como é você diante de Deus? Deus está chamando a sua igreja para sair do automático da vida. E aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil, irmãos. Eu te convido, levanta a mão, você vem comigo. Eu te convido, adore ao Senhor, você vai. O ministério de louvor faz todo um trabalhar em Deus para trazer você para o ambiente da adoração. Enquanto, irmãos, era para nós entrarmos por esse lugar como uma corça que anseia pelas águas.
olhando para servir a Deus e dizer: Senhor, eu preciso te servir, senão eu morro. Eu preciso estar na tua presença, senão não existe vida. Deus está nos convocando aqui nessa noite, e é com você. Talvez eu poderia profetizar aqui muita coisa sobre a sua vida, mas eu quero profetizar, sabe o que? Sobre vocês aqui nesse lugar: fome de Deus, desejo de estar na presença de Deus, vontade de pode acontecer o que for, dizer assim: eu não negocio estar na presença de Deus por nada na minha vida. Eu quero te convidar nessa noite, para você que entrou por essas portas, a você fazer uma reflexão na sua vida, e não é encaixar Deus na sua rotina, é encaixar a sua rotina no servir a Deus. Vou repetir: não é encaixar Deus no seu dia, é encaixar o seu dia diante de Deus. É você levantar pela uma manhã. Irmãos, eu sei que cada um tem o seu tempo aqui. Eu não posso comparar o meu tempo, o meu dia a dia, o meu cronograma do meu dia com o de vocês, mas eu vou dizer por 90% que está aqui. Olhe como é que está a sua manhã. Olhe como você levanta. Olha como você se desperta pelas primeiras horas da manhã. Eu precisei parar um dia e refletir para mim mesmo, irmão. Já levantava correndo no celular, já pegava celular, já ia olhar o que tinha de mensagem, já botava roupa, tomava café, já saía correndo. E quando eu ia lembrar de Deus, eu estava distante. E é essa que tem sido a rotina de muita gente que está aqui. Deus está convidando você para começar o seu dia, acordar com Jesus, levantar servindo a Ele. Se preciso for, levante meia hora antes do seu dia. Ô presbítero, eu levanto 6:30 da manhã, porque 7:30 eu já tenho que estar no meu trabalho, e 1 hora de relógio é o suficiente para mim organizar meu... Levante meia hora antes. Experimente começar a adorar o teu Pai nos primeiros dias da manhã. Experimente adorar ao Senhor no seu carro. Experimente adorar o Senhor no seu trabalho. Experimente ter Deus próximo de você, ao ponto de você dizer: Senhor, não consigo mais ficar distante do Senhor. É essa que é o alerta de Deus para nós aqui nessa noite. Não temos mais tempo a perder. É servir ou servir, é estar ou não estar. A vida está muito rápida, irmãos. Meus filhos nasceram esses dias, já está tudo maior do que eu. Era outro dia e você já está aqui, passou 10 anos. Irmãos, o tempo está muito rápido, não temos mais tempo a perder. Precisamos rápido acordar. E talvez o que você está precisando urgentemente não é de uma porta aberta, não é de um melhor emprego, não é de um socorro imediato nas tuas finanças, não é de uma empresa voando, não é de um casamento melhor. Talvez o que você está precisando, sabe o que é? É estar mais próximo de Deus, é querer mais o Senhor. Irmãos, a gente faz campanhas aqui. A gente tem um culto de sexta-feira, culto de cura e libertação, a gente ora aqui. A gente tem um culto de quarta-feira aqui, uma palavra abençoada. A gente tem um culto de domingo aqui, a gente profetiza bênção, vitória, porta aberta. E graças a Deus que o Senhor nos instrui a fazer isso. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é que se a porta abrir, está tudo bem. Mas se não abrir, Senhor, eu continuo te servindo. É que se o negócio estiver apertado na nossa casa, você olhar para as circunstâncias e dizer: Senhor, eu não largo o Senhor por nada. Aleluia. Deus está nos convocando
Quem está entendendo essa palavra, levante a sua mão, querido. Deixa eu aproveitar para profetizar algo sobre a sua vida aqui. Eu venho através do Espírito do Senhor nessa noite profetizar algo sobre a sua vida, que Deus está te despertando aqui nesse lugar. E você vai sair daqui hoje dizendo: eu preciso servir a Deus aonde ninguém está me vendo. Eu preciso estar próximo, eu preciso estar perto, eu preciso ter um relacionamento com meu Pai. É essa o que eu profetizo sobre a sua vida, queridos. Quem disse que Deus está preocupado com quem prega bem e quem não prega, irmão? Com quem toca bem e quem não toca? Com quem serve e quem não serve? Com habilidade ou sem habilidade? Quem disse, irmão? O céu, o nosso Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, eu já estou correndo para o final. Se nós formos olhar para os pais da igreja, esses homens serviam a Deus, irmãos. Esses homens adoravam a Deus. A sua vida era entregue ao Senhor, sem nenhum tipo de glamour. E Deus está convocando uma igreja que se levante na sua casa novamente, irmãos. É tempo de restabelecer o culto a Deus na nossa casa. Vou repetir. É tempo de pegarmos nas mãos novamente dentro das nossas casas, voltarmos a restabelecer o culto a Deus, pegarmos os nossos filhos, cantar um louvor na nossa casa, abrir a Bíblia na nossa casa, orar com a nossa família na nossa casa novamente, para que quando a gente chegar aqui nesse lugar, a gente venha a presbítero ter comunhão com os nossos irmãos e Deus, porque daqui a algumas horas o templo fecha. E já pensou, irmãos? Já pensou se para adorarmos a Deus fosse sempre a dependência de um altar? Nós corrêssemos aqui e vir pela porta, a porta da igreja está fechada. É por isso que na época do Covid tanta gente se afastou de Deus. A dependência de um púlpito, de um altar, de uma igreja, de um templo. Mas hoje, fique de pé, irmãos. A proposta de Deus é outra para nós. A proposta é não substituir o alívio rápido, não olhar para as coisas que talvez aparentemente nos traria soluções, inverter esse quadro, olhar e ver que Deus estará acima de tudo e de qualquer coisa. É tempo de nós priorizarmos o nosso relacionamento com Deus. É tempo da gente, irmãos, não se distrairmos mais com qualquer coisa, mas da nossa prioridade é servir, servir, servir. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Tire as distrações da sua vida e volte a buscar a Deus como você já buscou uma vez. É tempo de você fechar algumas portas e abrir a porta da comunhão e do relacionamento com o seu Pai. Eu quero que você feche os seus olhos e olhe para dentro de você. Olhe como é que está o seu relacionamento com Deus. Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você não conversa mais com o teu Pai? Quanto tempo você não levanta mais numa madrugada? Quanto tempo você não tira mais do seu dia e dizer: hoje esse dia é do Senhor?
Quanto tempo tem que você não entra naquele quarto, fecha aquela porta, coloca aquele louvor? Os meninos estão bagunçando lá fora, está correndo uma zoada na casa, mas você está lá no seu quarto. Olhe para dentro de você. Essa ansiedade que toma o teu coração, ela pode ser corrigida aqui nessa noite. Pelo que, presbítero? Pela presença de Jesus. Essa depressão que está te assolando, ela pode ser extinguida da sua vida hoje, quando o Espírito de Deus voltar a ter uma comunhão com você aqui nesse lugar. Olhe para você. Eu vou te dar 1 minuto, irmãos, para você olhar para você. Oh Deus, oh Deus, está a nossa vida, Jesus. Como estará a nossa vida, Jesus? Volte. O Senhor te chama novamente. Venha, filho. Anseie por mim, filho. A tua vida só precisa de mim, filho. A sua vida, minha filha, precisa de mim, assim diz o Senhor. Aleluia. Antes de terminar essa palavra, tem gente aqui que precisa urgentemente, é questão de voltar para Jesus aqui nesse lugar. E eu faço um convite. Você que está distante do Senhor, você porque por algum motivo se afastou do Senhor e que precisa retomar a sua vida diante de Deus, você tem a oportunidade nesse lugar aqui em levantar a sua mão aonde você estiver agora e restabelecer a sua vida novamente com Deus, restaurar essa aliança, entregar novamente a sua vida para o Senhor. O Senhor te convida novamente. Cadê você? Cadê a primeira pessoa que ouviu essa palavra e que está olhando para si mesmo e está dizendo: realmente, eu preciso de Deus? É uma necessidade de todos. Mas se você está sentindo como essa pessoa, levante a sua mão aí. Um obreiro, um presbítero vai até você e nós vamos orar pela sua vida. O Senhor te convida aqui na galeria. Se você ouviu essa palavra, o Senhor te chama. Você pode ficar em cima mesmo, mas vai até o presbítero aí que nós vamos orar por você. Aqui embaixo, você que está ouvindo essa palavra, venha, queridos. Venha. Essas são as decisões mais difíceis que a gente toma, irmão, mas as mais assertivas. Nesse momento aí, uma guerra na vida de quem quer entregar a sua vida para Jesus. Mas uma decisão sua, todas essas correntes caem por terra na hora. Levante a sua mão e venha. Nós estamos te dando a oportunidade mais uma vez de entregar a sua vida para Jesus. Faça como essa irmã aqui na frente, que tomou um passo de fé e estar aqui porque ela deseja o Senhor. Mais alguém? Levanta a sua mão para cá, irmãos, que está uma serva do Senhor que tomou uma decisão. Graças ao Senhor. Silêncio, eu vou falar umas palavras e a irmã... Tem mais gente, irmão? Peça pau. Ali em cima. Glória a Deus. Eu já ia orar por ela, irmãos. Irmãos, fala aqui uma linguagem aqui mais. Não pirraça não, irmão. Venha, entrega a sua vida para Jesus. Se tem uma coisa boa é servir a esse Deus. As coisas é difícil mesmo, mas é bom, irmão, servir a Jesus. Os irmãos que estão servindo aí, é bom servir a Jesus? É
bom demais. Lá em cima tem alguém e aqui embaixo também tem. Nós vamos orar pelos cegos. Eu vou falar e vocês vão repetir, meu. A de cá de baixo e de lá de cima, tá bom, vaso? Senhor Jesus, repita, Senhor Jesus, nessa noite, vou interromper mais uma vez a oração. Irmãos, eu não sei quando é que eu vou orar, mas vamos lá. As palmas louve ao Senhor. A gente para quantas vezes for necessário. A gente para quantas vezes for necessário. Eu vou começar até a orar logo, porque quando a gente começa a orar, os irmãos tomam logo a atitude e vem. Amém? Tem mais alguém? Vamos lá? Vou começar a orar para ver se vem mais alguém. Levante a mão mais uma vez, igreja. Das minhas palavras os irmãos repetem. Senhor Jesus, eu quero nessa noite, diante da tua presença e dos irmãos aqui presentes, fazer uma aliança com o Senhor, onde eu irei te servir em espírito e em verdade, e nunca mais, Senhor, irei sair da tua presença. Haja o que houver, venha o que vier, continuarei a te servir. Que eu possa estar sempre debaixo do teu sangue, e que a minha vida seja sempre de entrega ao Senhor. Eu entrego a minha vida diante do teu altar, em nome de Jesus. As palmas, irmãos, e louve ao Senhor. Vai ali, irmãos, que os irmãos vai. Essa foi a decisão mais acertada da vida desses irmãos. E a nós, e com nós, e com a gente, é tempo de servirmos a Deus em primeiro lugar. Restabeleça a sua comunhão com Deus, sirva, adore a Ele, busque a Ele, se entregue a Ele. Deixe acontecer o que acontecer, continue servindo a Ele. Amém? As palmas louve ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.